Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é dia 31 de maio de 2025, sábado, último dia do mês. E cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo segundo o livro dos Reis, capítulo 15. Eu convido então a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz: no 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, e agora já é o Jeroboão II, porque já faz algum tempo do reinado do Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel após a divisão, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Então vai se falar do reino paralelo de Azarias, reinando em Judá, enquanto Jeroboão reinava em Israel. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, era bem jovem, adolescente ainda. E reinou 52 anos em Jerusalém, foi um reino longo. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Então era alguém que temia a Deus. Contudo, e lamentavelmente tem esse contudo, né? Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso sobre eles. Um problema recorrente no reino de Judá aí. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo ele morou numa casa separada. O rei morava numa casa separada porque era leproso. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Então quem governava era o seu filho Jotão, quando Azarias foi acometido de lepra. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor, e assim se resume a pequena história do Azarias. Versículo 8. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Olha, o Jeroboão tem um filho aqui que é o Zacarias, e o Zacarias reina sobre Israel apenas 6 meses, um reino paralelo ao reino de Azarias no reino de Judá. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra o Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. O reino de Israel não teve uma dinastia muito que se prolongasse. No caso do reino de Judá, haviam reis descendentes do rei Davi. Então se preservou uma dinastia em Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Então, começou a haver uma dinastia aí a partir de Jeú, mas ninguém buscou a Deus como deveria. Resultado, acabou-se a dinastia e agora tem um novo rei que se torna rei através de um golpe. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Olha que situação. Agora nós temos Salum reinando, conspirou contra o Zacarias, está reinando sobre Israel. Paralelo ao reino de Uzias em Judá, com um detalhe, ele reinou apenas 1 mês. É uma insignificante.
Então Manaém, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou-o e foi o seu sucessor. Então agora tem uma sucessão de reis em Israel, um matando o outro para usurpar o trono. Os demais acontecimentos do reinado de Salom e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Manaém, partindo de Tiros, atacou Tífisa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tífisa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Que fala triste, né? O escritor faz essa pequena observação aqui sobre o reinado de Salum para mostrar que era um rei mau. E os reis de Israel vão se sucedendo assim, como se diz no ditado, de mal a pior, até quando a gente vai ver o final do reino de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gadi, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Agora temos de novo um reino um pouco mais prolongado, 10 anos, que também não é tão grande assim. Ele fez o que o Senhor reprova durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Lamentavelmente, essa é a realidade dos reis de Israel. Então Pul, rei da Assíria, invadiu o país e Manaém lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Manaém cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posse tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Manaém e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Manaém descansou com os seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. Aí nós temos agora um filho sucedendo o pai no reino de Israel, que tem sido coisa rara, né? Versículo 23. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Olha, um reinado muito curto, de apenas 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor a reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele. Levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arié na cidadela do Palácio Real, em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Novamente o trono de Israel sendo usurpado através de assassinato. A história de Israel foi uma tragédia lamentável. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então você vê aqui uma sucessão de reinos que cada um pior do que o outro no reinado de Israel, isso se encaminhando para o desfecho final. Então nós temos aí o foco da história voltado para o reino de Israel, só fazendo referência ao rei de Judá da época. Versículo 27. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, olha a referência ao reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos, um reino um pouco maior, o anterior tinha sido 10. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, como sempre. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galiléia, inclusive toda a terra de Naftali, deportou o povo para a Síria. Olha o fim do reinado de Israel. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias.
Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E agora a gente vê aí o Oséias sendo colocado como rei de um país muito reduzido, porque boa parte do território tinha sido conquistado pelo reino da Síria. Isso aí já é um começo do fim do reino de Israel, lamentavelmente. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Agora a história se volta para o reino de Judá. Foram vários reis de Israel aqui na sucessão da história, e agora volta-se para o reino de Judá, com o reino sob o governo de Jotão. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova. Olha que fala maravilhosa, bonita, né? Os reis de Israel, de Judá, alguns não seguiram a Deus, outros seguiram mais ou menos, e houveram alguns que seguiram realmente a Deus. E ele diz: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Então, ele servia ao Senhor, mas não com a integridade que deveria. Já falamos disso aqui, do perigo de servir a Deus pela metade, sem uma dedicação completa ao Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. E assim terminamos a leitura do capítulo 15 de Reis, sem ter muito o que celebrar, porque a maior parte da história é dos reis de Israel que não buscaram ao Senhor, que se afundaram no pecado, no distanciamento do propósito de Deus e que estão pagando um preço por isso, né? Então a palavra que fica para nós é: vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Eu tenho aqui os pedidos de oração que meus irmãos têm nos enviado. Deixa só eu abrir aqui, com licença, um momentinho. E nós vamos... Deixa eu olhar aqui. Nós temos 2 pedidos de oração que as irmãs deixaram nos comentários do vídeo. Um é a irmã Maria Luzimar, pedindo pela saúde dela mesma e do irmão Raimundo Nonato e pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor. E a irmã Silvia pedindo pela salvação da sua família e pela sua aposentadoria. A irmã Silvia está no processo aí para se aposentar. Vamos orar para que isso se concretize. E aí eu estou lendo esses 2 pedidos porque eu recomecei nessa lista de pedidos de oração. Então convido você a deixar o seu motivo de oração por si mesmo, por outra pessoa, amiga sua, ou aí nos comentários do vídeo para os próximos momentos de oração a gente interceder por eles. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, louvado e exaltado seja o seu santo nome pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Senhor, pelo lar, pela família, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado, pelas experiências que temos vivido e as lições que temos aprendido. Muito obrigado pela noite de paz e o sono tranquilo, ó Deus, e o acordar no novo dia. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos iniciar o dia alimentando o nosso espírito com a sua palavra e buscando a sua face em oração. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste novo dia. E, Pai, oramos especificamente
Cuida da saúde da sua serva irmã Maria Luzimar, do seu servo irmão Raimundo Nonato. Preserva-lhes a vida, a saúde, a fé, a lucidez. Supre suas necessidades, guia os seus passos, usa-os no seu reino. Ó Deus, traz de volta aos caminhos do Senhor os seus filhos que conhecem o Evangelho. Faça germinar a semente plantada nos seus corações para produzir frutos de arrependimento e de conversão naquelas vidas. Ó Deus, clamamos nesse mesmo sentido pela família da irmã a Sílvia. Ó Deus, alcança a sua família com a sua salvação. Ó Deus, e opera no processo de aposentadoria da sua serva para que se concretize como ela tem sonhado e buscado. Em nome de Jesus, esteja agindo a favor da sua serva. E assim oramos por cada lar de cada um dos meus irmãos que estão orando comigo nesta hora. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, que Cristo reine em cada família, que o amor, a alegria, a paz e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam operando nos lares, ó Deus, trazendo harmonia entre os casais, trazendo, ó Deus, harmonia entre os filhos, harmonia entre os irmãos, entre os pais e os filhos, ó Deus, que os pais tenham sabedoria para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus maravilhoso, e que cada lar seja cercado com a sua proteção, que haja saúde, opera, meu Deus, na vida daqueles que estão enfermos. Quem está enfermo em casa, quem está enfermo no hospital, quem está enfermo em estado grave. Ó Deus, trata das enfermidades do espírito também, em nome de Jesus, e principalmente nas enfermidades espirituais. Ó Pai, opera sobre os enfermos, ó Deus, tocando com o seu toque curador, transformando, mudando o que precisa ser mudado para que hajam soluções. Ó Deus, usando as circunstâncias para se revelar com o seu amor e graça que emanam da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que os corações sejam atraídos para o Senhor e fortalecidos na fé e conduzidos pelos seus caminhos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de novo emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria a cada um para administrar, ó Deus, os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Ó Deus maravilhoso, toma estas vidas em suas mãos, usa, Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que, ó Deus, nos deu livre acesso à sua presença, que nos reconciliou com o Pai, que nos perdoou os pecados, que nos fez seu povo, ó Deus. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas nesse dia, para que sejamos instrumentos para levar essa bênção do Senhor por onde quer que formos e glorificarmos ao Senhor com toda a nossa maneira de viver. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos, aguardo vocês aqui.